Bom pessoal, como agora a gente vai começar a rabiscar para valer aqui no trabalho, a gente precisa levar até o final desse estudo aqui três questões bastante importantes: a luz, a superfície e a perspectiva. Com relação à luz, enfim, a gente precisa deixar bem estabelecido e entender muito bem a direção e a intensidade dela. Com relação à superfície, é bom pensar não só no ruído que o trabalho do Freud tem e como que a gente vai reproduzir esse ruído, mas também pensar no relevo, nos altos relevos, pensar nas depressões, pensar em tudo isso. E com relação à perspectiva, uma coisa que é muito comum da gente pensar na perspectiva com relação a objetos maiores, Pensar em, vamos lá, por exemplo, uma casa, um carro, um vaso. A gente sempre costuma trabalhar aquelas linhas convergentes do plano de fuga, do ponto de fuga, a linha do horizonte. A gente trabalha muito isso com objetos grandes. Aqui, para que a rachura dê certo, a gente vai começar a trabalhar com isso em pequenas partes do rosto. A direção da rachura vai ser definida muito por conta disso, por conta da perspectiva. É isso que vai acabar dando um efeito de volume, o efeito tridimensional que a gente procura com esse trabalho aqui. Para ficar mais claro o que eu vou fazer agora, e falando sobre efeito tridimensional, eu queria explicar uma coisinha aqui bem simples. Quando a gente vai pensar em efeito tridimensional, a gente vai pensar na altura, na largura e na profundidade, certo? Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai, pensando na altura, a gente vai pensar nessa direção, numa posição mais vertical. Pensando em largura, a gente vai trabalhar com essa ideia, certo? Uma linha mais horizontal, embora eu não vá trabalhar com uma linha num ângulo tão perpendicular. Não é uma coisa que eu recomendo, eu gosto de trabalhar mais com diagonais. Mas voltando a essa questão das linhas, se a gente pensar que essa linha mais horizontal, ela vai trabalhar a largura, vai ficar mais fácil de eu explicar o que eu vou fazer em seguida. Então, o que eu vou fazer agora? Eu não vou cruzar traço nenhum, não vou fazer nada assim. Eu vou apenas começar a fazer linhas nessa direção, mas na verdade, na direção da forma, como se eu estivesse trabalhando a largura. Desses três pontos de altura, largura e profundidade, eu vou trabalhar a largura agora desses volumes. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um pouco aqui para poder ficar isso mais claro. Depois eu faço uma pausa, adianto o trabalho e volto no vídeo. E sempre trabalhar, como a gente está usando uma referência, no caso aqui o Freud, sempre trabalhar com base na referência para que a gente não se perca. E como o trabalho do Freud ele é um trabalho cheio de nuances, cheio de gradações tonais, então é interessante a gente prestar bastante atenção no original para conseguir reproduzir da melhor forma e conseguir um efeito semelhante. Então, aqui é o seguinte, eu vou começar aqui pelo olho. Eu costumo trabalhar dessa maneira, trabalhar o comprimento, como eu estava explicando ali, falando sobre a largura, é algo mais ou menos assim que eu vou trabalhar. Sempre com a mão bastante leve.
E a princípio a ideia não é cruzar nada, não é fazer nada dessa maneira. A ideia é trabalhar apenas esse comprimento, como se fosse trabalhar a largura aqui do objeto, que no caso é esse rosto, esse retrato. A ideia também não é trabalhar com muita intensidade, trabalhar bem leve, que é para começar a marcar, na verdade, aqui as áreas de luz e de sombra. Eu estou procurando marcar apenas as áreas de sombra, as áreas de luz, as áreas mais claras, eu nem gosto de passar perto a princípio. Eu procuro deixar ela livre. Depois, mais para frente, que eu vejo se é necessário, né, dar um tom de cinza, ou manter ela branca mesmo, ela o mais claro possível. Embora a gente trabalhe com bastante gradação tonal num estudo desses, o que vai mesmo ali dar um impacto mais tridimensional, vai dar mais volume ali para o trabalho, né, vão ser esses dois pontos extremos, o ponto de luz absoluta, né, esse claro absoluto, esse branco absoluto, melhor dizendo, e esse ponto mais escuro. Aqui vocês viram que eu trabalhei cada trecho em uma direção, meio que é uma forma de eu traduzir, né, uma forma particular de eu traduzir o trecho que eu estou vendo, né, que eu estou usando como base ali do Freud. Quando esse vídeo for para o ar, eu vou deixar o original anexado junto, publicado ali junto, para que vocês possam acompanhar o vídeo junto com a obra que eu estou usando do Freud como referência. Faço algumas pausas, né, entre um traçado e outro. Não é nem questão de hesitar, tá, gente? É questão mesmo de parar um pouco, olhar para a obra do Freud que está aqui na minha frente e tentar reproduzir da melhor maneira, né, o trabalho dele. O legal também de fazer esses exercícios tendo o Freud como uma referência é o desafio não apenas de reproduzir, né, da melhor forma possível o original dele, né? Não é só um exercício de reprodução. O que eu acho interessante aqui também é tentar fazer um desenho nessa reprodução, tentar fazer com que o resultado desse exercício tenha uma intensidade tão forte quanto a pintura do Freud. Espero que vocês estejam entendendo aqui essa parte do processo. E é assim que eu trabalho a princípio. Sempre trabalhando, né, de acordo com a forma, na direção da forma, né, e sempre com a linha clara, sempre, sempre, sempre. Depois, caso a gente precise fazer alguma alteração nesses tons de cinza,
se eu pesar um pouco a mão agora, eu não vou conseguir tirar depois. O que eu vou ter que fazer é subir o tom do trabalho inteiro, né? O que pode, talvez, né, prejudicar o resultado final. Agora, se a gente desde o começo deixar a mão leve e ir subindo o tom aos poucos, fica mais fácil de, se preciso, corrigir alguma coisa lá pra frente. Então vocês percebam que eu sempre deixo algumas zonas sem nenhuma rachura, sem nada, que são as zonas mais claras. Depois, mais pra frente, que eu vou ver se eu preciso realmente colocar algum tom de cinza nela. Se eu achar que não é preciso, eu não vou colocar, e isso vai ajudar a reforçar essa ideia de volume no trabalho. Esse trabalho também, ele não é como é que eu posso dizer? O processo anterior, né, é bom não confundir muito também com a ideia de geometrização da forma. Não é muito isso que eu procuro aqui, né? Às vezes, né, de repente a gente pode não interpretar direito a ideia de geometrização da forma e isso levar a contrastes muito absolutos, muito preto, branco e um único tom de cinza, né? Então é legal pensar nessa divisão que eu faço na primeira parte, no vídeo anterior, né, como uma espécie de mapeamento mesmo, né, de setorização ali, se é que existe essa palavra, né, enfim. Eu acho que até aqui deu mais ou menos para vocês entenderem como que é esse processo. Interessante também ter bastante paciência, né, ter bastante calma com esse trabalho, com essa etapa aqui. Mas sempre levar em consideração o original que você vai usar como referência, senão você vai perder muito da luz, muito do volume, da própria forma. E essa técnica aqui, embora eu esteja usando o Lucian Freud como referência, uma vez que você entende, né, passa a entender a execução, né, da rachura, você pode utilizar ela à vontade, seja numa obra mais puxada para o realismo, como é o Freud, seja algo na linha de um cartoon, seja num trabalho mais expressionista, enfim. O importante aqui não é reproduzir a minha técnica de rachura, como eu construo a rachura. Eu acho que o interessante aqui é você entender. Uma vez que você entende, você desenvolve da sua maneira, do seu jeito, você incorpora, né, isso na sua forma de trabalhar, no seu estilo próprio, no tipo de trabalho que você faz. Então o interessante aqui
né, é entender. Uma vez que você entende, ótimo, aí você voa, né? Interessante da rachura, por mais intuitiva que às vezes ela pareça, né, a execução, a construção dela, o interessante é você trabalhar nela sempre de forma consciente, né, sabendo exatamente o que você está fazendo e sabendo como criar determinado efeito, como corrigir também alguma imperfeição, né? Acho que isso é bem legal, essa parte de conseguir executar esse trabalho de forma consciente. Acho que já ficou um pouco claro. Eu vou fazer uma pausa aqui para adiantar esse trabalho e na sequência eu coloco a outra parte.